O quarto episódio de Anéis de Poder já está entre nós, e esse talvez seja o episódio até agora que mais se aproxime de algumas questões dos livros. Bom, quarto episódio, terceira semana já que eu tô gravando vídeo aqui com vocês, então não vou ficar mais falando sobre os comentários, igual eu falei semana passada, dos discursos de ódio, do pessoal que não estava gostando tanto da adaptação. Já estamos no quarto episódio, eu vou direto pro episódio, e na semana passada também os comentários foram bem mais tranquilos, deu pra gente trocar uma ideia. Algumas pessoas ainda não gostando, outras gostando muito. Confesso que eu tô gostando da série até agora, gostei bastante também desse quarto episódio, que em algumas questões se aproxima dos livros, até dos filmes do Senhor dos Anéis ali, que no que envolve uma questão dos anões, os livros e os filmes, né? Obviamente. Então, se no episódio passado a gente teve 3 núcleos, aqui a gente volta a ter 3 núcleos, só que diferente, né? Se no passado a gente tinha o núcleo dos proto-hobbits e não tinha aquele envolvendo o Elrond, o Durin, tudo em Khazad-dûm ali, etc., aqui a gente volta para esse núcleo também. Então, aqui 3 núcleos bem definidos mais uma vez, Númenor, Khazad-dûm e também ali o que envolve o Arondir, depois que se junta mais uma vez com Theo, com a mãe dele, que eu esqueci o nome da personagem, e tudo mais, e é um dos episódios que melhor executa visualmente algumas coisas que propõe. Por exemplo, tem a fuga ali do Theo em determinado momento, que é assim muito bem filmada mesmo, assim. É uma ideia de encenação, de criar uma ideia de suspense em que você coloca aquele que está sendo procurado, o Theo em questão, que é um personagem que até não gosto muito, mas gosto muito da série em si, e a gente vê os orcs ao mesmo tempo em tela. Então, uma ideia que vem até de teorias clássicas do cinema, de você colocar a presa e o caçador em tela ao mesmo tempo, e aqui em um plano bem longo, que não tem cortes, mas é aquela montagem que vai se reinventando, vai se reconstruindo a partir do momento que esse personagem vai fugindo, vai se movimentando. Então gera uma imersão bem interessante até o momento em que a câmera fecha nele pra gente ter o susto ali, né, do orc pegando ele antes do Arondir salvá-lo. Então esse núcleo que é o que eu tava menos curtindo, principalmente no episódio passado, eu falei bastante disso. Nesse episódio eu já gostei bem mais. E também é o núcleo que começa a se conectar mais diretamente com o Sauron. E comentem aqui embaixo o que vocês entenderam, porque tem algumas sugestões, né? O episódio passado eu tinha deixado aquela sugestão de que o Adar era o Sauron, agora já parece que não é bem assim. O velhinho fala ali com o Theo do Sauron poder ser o cara que desceu, né, a Estrela Cadente lá, que já é relacionado ao cara que tá ali com os proto-hobbits. Também gosto, já que eu tô falando desse núcleo primeiro, já vou falar mais ou menos tudo dele e depois eu parto pros outros. Também gosto daquela sequência, eu critiquei o uso do slow motion, né, da câmera lenta. No episódio passado, aqui eu já gosto bem mais, né, daquele lance que tem ali na floresta. Acho que já é um slow motion muito melhor usado para fins dramáticos e tudo mais. E me lembrou até uma daquelas sequências de Khazad-dûm em que eles estão fugindo e os orcs estão atirando flechas, e aí em determinado momento o Legolas pega e atira uma flecha e acerta o orc e tudo mais. Me lembrou bastante, é bem diferente a cena, mas não sei porque, até pelo uso do slow motion que o Peter Jackson também usa nessa sequência lá em A Sociedade do Anel, aqui me lembrou bastante. Não estou comparando as duas obras, tá? Mas veio à memória esse momento pelo lance da fuga, pelo lance de enquanto tá fugindo, atira flecha, os orcs errando todas as flechas, como sempre, que parecem Stormtroopers atirando. E falando em orcs, eu continuo amando o design aqui dos orcs, toda a questão de maquiagem, o trabalho de maquiagem da série e tudo mais, eu acho fantástico. Já ali a aparição do Adar, falem pra mim o que vocês acharam. Ele aqui fica mais claro, né, o lance dele ter a orelha élfica e tal. A ideia de ser o Sauron aí já cai um pouco mais, porque o Sauron não era um elfo e sim um Maia, né, que é quase como se fosse um ajudante, um posto abaixo dos Valar que são citados aqui na série. Eu vou até explicar um pouco melhor sobre os Valar. Então ele servia a Morgoth, que antes tinha sido um Valar, era um Valar
inicialmente chamado Melkor. Então aqui parece que cai um pouco e a gente continua com várias perguntas em aberto. A série vai conseguindo, pelo menos para mim vai funcionando, essa ideia de ir levando esse mistério para frente, essa busca por Sauron, essa busca por respostas em vários lugares, algumas a gente até tem. Já ali no núcleo de Númenor a gente vê também algumas coisas interessantes, a gente vê de novo aqui o Palantir, que é, quem assistiu O Senhor dos Anéis lembra, que tinham várias, todas quase se perderam, sobrou só uma, a gente lembra lá do Saruman usando e tudo mais. A gente tem a aparição aqui fisicamente do Tar Palantir, que é o pai da Miriel. A gente tem também o Pharazôn já fazendo a cabeça de todo mundo ali contra, não contra diretamente, mas começa a fazer a cabeça contra a Miriel em certo sentido. E essa certa conexão também da Galadriel com a Miriel que eu acho muito interessante. É um episódio que fala muito sobre destruição e renascimento. Renascimento em vários sentidos. A gente começa o episódio ali com um sonho de um recém-nascido e tal, ao mesmo tempo que em seguida vem uma destruição ali de Númenor. Então fala sobre isso de várias formas diferentes, como por exemplo o renascimento, o ressurgimento de alianças do passado. A gente vai ver isso tanto aqui nessa união entre os Númenóreanos e a Galadriel, então homens e elfos que estavam, digamos, distantes, como também a união ali de Elrond com o Durin, então de elfos com anões que também estavam muito distantes. Então é algo que eu falei no episódio passado que tem muito na obra do Tolkien, essa união para vencer o mal, união de todos os povos e tudo mais, que eu acho muito interessante. Esse episódio ele vai falar bastante sobre isso, ao mesmo tempo que volta mais uma vez a falar de heroísmo, sobretudo na questão da Galadriel, quando ela fala de coragem, quando ela fala de lutar pelo que é certo, que ela vem tentando defender durante todos os episódios. Eu gosto também da evolução da Galadriel até agora, né? Ela surge como uma personagem muito arrogante pelo posto dela, pela posição dos elfos, pelo poder dela, tanto físico quanto de sabedoria e tudo mais, mas é uma personagem que vai tendo algum tipo de desconstrução. Sim, ela continua obstinada da mesma forma, ela continua arrogante em certo sentido, só que ela começa a escutar um pouco mais as pessoas. Eu acho que até uma sacada que a série faz interessante, de começar com a personagem um pouco mais arrogante, um pouco mais difícil de se conectar, e vai tornando essa personagem mais fácil de se conectar. Me lembrou até um pouco a construção, nada a ver, a segunda vez que eu cito Star Wars aqui no vídeo, mas tudo bem, mas me lembrou um pouco a construção da Ahsoka Tano lá em Clone Wars, que no começo também foi super criticada pelos fãs e tal, e no final se tornou uma das queridinhas dos fãs. Não sei se vai acontecer a mesma coisa aqui, mas em geral eu vou gostando bastante dessa evolução aqui da Galadriel. Me perguntaram no vídeo passado, falaram, mas Númenor não começa só a odiar os elfos quando tal personagem, que eu não vou citar aqui para quem não leu os livros, vai para lá e tal. E na verdade não, né? O que tem crescente aqui em Númenor, a série não vai explicar isso claramente, mas fica sugerido em certo sentido, é que começa a ter um confronto entre os Númenóreanos e os Valar, em certo sentido. Não um confronto físico, mas eles começam a desacreditar os Valar, eles deixam de ser fiéis, né? São poucos aqui os fiéis, poucos os que falam a língua élfica. Então, eles começam a rejeitar os elfos justamente porque eles acham que os elfos foram abençoados com a vida eterna, enquanto os humanos ali, os Númenóreanos, foram amaldiçoados porque eles morrem, porque eles não têm a vida eterna em anos, eles vão ficando velhos, por mais que a contagem de anos dos Númenóreanos seja muito maior do que de um homem normal. Então isso já começa a acontecer muito antes, como a gente vê aqui na série, tanto que o Tar Palantir é o cara que tenta trazer de volta essa adoração aos Valar. Os Valar que são quase como guardiões, quase como semideuses do mundo, né? E aí a série aqui também já começa a falar sobre destruição de Númenor, né? Sobre a queda de Númenor, que é interessante, né? Eles começam a citar vários daqueles temas que estão no livro, a ideia de uma espécie de profecia que vai acontecer ali na frente, né? Muita gente perguntou como que a Galadriel, eles sabiam que a Galadriel viria e tal, então aqui eles usam o Palantir também para dar essa explicação. Acho que esse núcleo que não tinha ficado tão bem resolvido no episódio passado começa a se resolver melhor aqui também. Começa a gostar bem mais do núcleo Númenoriano e visualmente é
espetacular, né? Muito, muito bem trabalhado, muito bem detalhado, tanto a ambientação como o figurino, que tinha me incomodado mais no episódio passado, aqui eu começo a gostar mais também. E outra questão que é bem trabalhada nesse episódio é também essa ideia de pai e filho, de pai e filha. A gente vê isso tanto com a Miriel, com o Tar Palantir, como com o Durin III, com o Durin IV, e o próprio Elrond conversando com Celebrimbor sobre o Earendil, que é o pai do Elrond e do Elros, né? O Elros, como eu disse, o primeiro, lá ele é citado mais uma vez, o primeiro na linhagem dos Númenóreanos, que eles eram meio elfos, então o Elrond escolheu ser elfo, enquanto o Elros decidiu ficar com os humanos e foi o primeiro rei de Númenor e tal. E aqui o Elrond fala até um pouco sobre a história do Earendil, que é o cara que vai ali para Valinor falar com os Valar, para tentar acabar com a maldição dos elfos, dos Noldor e tudo mais, para tentar lutar contra o Morgoth. Então é um cara ali extremamente responsável pela vitória contra o Morgoth e tudo mais. Então eu gosto que eles fazem essa citação, ainda que rápida, aqui na série, para falar um pouco sobre a linhagem do Elrond, e também acaba sendo uma piscada para os fãs. Eu não sei o quanto que eles vão trabalhar os Valar aqui, mas provavelmente vão trabalhar bastante. Quem lê os livros sabe por quê. E aqui, como eu disse, esse episódio é o que mais começa a se aproximar disso. Assim como se aproxima um pouco dos filmes, que também está nos livros, é claro, como por exemplo quando eles acham ali em Khazad-dûm o Mithril. Quem assistiu O Senhor dos Anéis vai lembrar, por exemplo, do coletinho do Frodo, mas não era só isso, né? Era o grande poder dos anões, né? O que eles valorizavam mais do que ouro, mais do que tudo. Leve, mais forte, mais poderoso e tudo mais. E, ao mesmo tempo, fica aqui a sugestão, né? Quando eles começam a cavar, e quase que os anões ficam presos ali, quase que os anões morrem, a gente lembra mais uma vez da queda de Khazad-dûm, da queda de Moria lá em Senhor dos Anéis, porque os anões ficaram ambiciosos demais, começaram a cavar fundo demais, e em grande medida isso é por causa do Mithril, que eles ficaram extremamente encantados, eles esconderam de todo mundo e começaram a cavar sem parar. Gosto também da ambientação aqui de Khazad-dûm, é incrível, assim como eu vou gostando demais dessa relação que se constrói entre Durin e Elrond. O Elrond, para mim, aqui é um personagem que funciona muito bem. Não é igual o Elrond do Weaving lá em Senhor dos Anéis, mas ao mesmo tempo é um Elrond com uma personalidade muito interessante. Um cara que é sábio, inteligente, astuto, né? A gente vê como ele percebe as sacadas ali e tal. E ao mesmo tempo ele sabe ser muito político, ele sabe conversar, ele sabe convencer. Então tô gostando bastante desse Elrond, que muita gente criticou. Ah, elfo de cabelo curto e tal, esse tipo de coisa. Que pra mim tanto faz isso, mas aqui o Elrond vem funcionando muito bem. Então esse núcleo eu acho que funciona muito bem, assim como também ali a esposa do Durin. Eu me divirto muito. É uma coisa que não é tanto dos livros e é mais dos filmes do Peter Jackson que a série adere aqui, né? Esse lance dos anões serem um pouco mais fanfarrões, servirem um pouco mais como alívio cômico. Eles não são tão assim nos escritos do Tolkien, nos livros eles são um pouco mais sérios. Mas eu gosto deles trazerem esse lado que combina mais com os filmes do Peter Jackson aqui para a série, até para dar uma certa quebrada na seriedade dos outros núcleos. A gente tem esse núcleo que é sério, mas ao mesmo tempo acaba sendo um pouco mais engraçadinho. Então por hoje é isso, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, o que vocês acham de toda essa questão de Sauron e de todos os mistérios que estão aparecendo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos que estão gostando da série ou que ainda não sabem se vão assistir a série ou não, porque ajuda muito aqui o canal a crescer e atingir mais pessoas e a gente poder trocar essa ideia também, que para mim é sempre o que eu falo que é o mais interessante. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.